Mateus 27, verso 45. Todos acharam? Glória a Deus. Está escrito na palavra do Senhor: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós entramos, Senhor, neste momento, na dimensão, Pai querido, na dimensão do Espírito, Pai. E que o Espírito Santo de Deus possa ministrar nessa noite ao coração do Teu povo, no coração da Tua igreja. Usa a minha vida apenas, Senhor, como o instrumento, como o canal, mas que o Senhor fale, Pai querido, no coração desse Teu povo que quer Te ouvir. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amada igreja, pode se assentar. O tema da mensagem dessa noite é abandono. Só isso, pastor? Só. Algumas situações que eu queria que você pensasse comigo. Gostaria mesmo que você entrasse na história. Quando nós ainda morávamos no interior, uma cidade do interior paulista, tinha na rua, ainda de terra, da nossa escola, onde nós aprendemos a ler, a escrever, tinha uma casa abandonada. Muitos diziam que aquela casa era uma casa assombrada, mas aquela casa era abandonada. Ninguém se interessava por aquela casa. Ninguém reivindicava aquela casa. Ninguém. Os portões enferrujaram. As janelas batiam quando o vento soprava. Mas ninguém queria aquela casa abandonada. Nem os moradores de rua queriam aquela casa. Indigentes, mendigos, nenhum deles se interessava em tomar aquela casa. Aquela casa era uma casa abandonada. No escritório do diretor do conselho tutelar, chega uma mãozinha suja, pequenininha, de uma menina de 6 anos. E quem traz segurando aquela mãozinha, são as mãos grandes de uma assistente social, que apresenta para o diretor. A menina, quando vê a sala do diretor, ela com os seus olhos arregalados, assustada, segurando cada vez mais forte a mão daquela assistente social. Talvez ela não percebe quando o assistente social chega perto do diretor e fala baixinho no ouvido dele: abandonada. Uma mulher idosa, sentada na sua cadeira de balanço, no asilo. E é Natal. Nenhum cartão, nenhum telefonema, nenhuma visita. No mais puro abandono. A jovem esposa de 30 anos, que viu os e-mails românticos
que o seu marido trocava com outra mulher. Resultado: abandonada. Trabalhei com um homem que dedicou a sua vida toda. O nome dele era Nelson, nós chamávamos ele de Nelson, porque ele era grandão. 30 anos, até quando eu estava lá, ele já tinha 30 anos de empresa. Dedicou a sua vida toda por aquela empresa. E um dia ele chega, tem em sua mesa uma carta de demissão e o mais puro e completo abandono da empresa para com esse homem que já tinha 30 anos dedicado a sua vida por aquele lugar. Histórias tristes, histórias que fazem com que nós venhamos a pensar no nosso cotidiano, na nossa vida. E talvez você conheça alguma história de abandono, de alguém que abandonou. Histórias tristes, porém, nada se compara em ser abandonado por Deus. Você leu o versículo 46? E perto da 9ª hora exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus grita estas palavras, querido, o Senhor, ele já está na cruz já há 6 horas. Há 6 horas que ele está no madeiro. Antes das 9 da manhã, e quando nós falamos aqui na hora 9ª, entende-se 3 horas da tarde. Mas lá pelas 9 horas da manhã, ele já caminhava pela rua estreita, chamada Via Dolorosa, arrastando a própria cruz, para que nela fosse crucificado. A crucificação foi um espetáculo. Todos admiravam. Todos admiravam um nazareno, galileu, arrastando uma cruz, sendo ajudado ali por um tal de Simão Cirineu. Mas a cruz chega até o monte. O nome desse monte é Gólgota, que significa caveira. Está fora dos muros de Jerusalém. O espetáculo está armado, as pessoas se reúnem, os soldados chegam perto do Senhor, derrubam ele no chão, de costa para o madeiro. A tradição conta que com o joelho o soldado fixava o braço daquele que iria ser crucificado. Com as 2 mãos ele segurava o cravo, com a outra mão ele segurava uma marreta, achava o ponto no punho, aonde o cravo poderia passar sem pegar o osso, mas também se pegasse não teria problema para ele. E ali ele cravava naquela cruz o braço direito, o braço esquerdo, e depois os 2 pés com um único cravo. Depois, sem nenhum cuidado, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma misericórdia, num solavanco, colocava de pé, e ali era 9 horas da manhã. Eu fico imaginando a dor, mas por mais que eu imagine, eu não consigo entendê-la. E eu não sei se eu conseguiria, se eu suportaria. Eu tive uma luxação no meu dedo mínimo. E como dói quando eu esbarro, quando eu bato em algum lugar, quando eu, há algum tipo de descuido meu, eu acabo esbarrando em algum lugar, aquilo já dói.
Agora você imagina, empregado por 3 cravos numa cruz, ser colocado essa cruz agora em pé. O solavanco, as pernas, tem que sustentar o corpo. A cruz, lugar de Cristo. E você sabia que colocaram Cristo no lugar, na posição que Ele veio para morrer? Qual é, pastor? Entre os homens e Deus. A cruz não estava, o Senhor Jesus, Ele não estava mais com os pés na terra. Ele tinha sido levantado. E a palavra do Senhor diz: quando o Filho do Homem for levantado, atrairei muitos a mim. A cruz é colocada em pé. E agora Ele está entre os céus e a terra, entre Deus e os homens. Um sacerdote no seu próprio altar. Está na cruz? Agora imagine você, ruídos, as vozes, né? As conversas naquela colina, naquela tarde. Pessoas que presenciaram o espetáculo, pessoas que não arredaram o pé até ver o fim. Todos falam. Esse capítulo 27, ele conta toda a história. Todos falam. Muitos, os soldados zombam, os religiosos escarnecem, as pessoas fazem piadinhas com Jesus. Jesus raramente fala. Ele vai falar por aproximadamente 6 a 7 vezes só na cruz. Raramente ele fala, mas quando ele fala, as poucas palavras que ele diz, parece que são verdadeiras joias, pérolas, que surgem no meio do caos. Em uma das falas do Senhor Jesus, Ele dá perdão aos seus assassinos. Em outra, Ele dá um filho para Maria. Mulher, esse é teu filho. Homem, essa é sua mãe. Falando para João. Ele atende o pedido de um ladrão que está do lado. Ele pede água para um soldado. Versículo 45 diz que: e desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, às 3 horas da tarde. Ou seja, do meio-dia até às 3 horas da tarde. Não foi algo natural. Escuridão completa, um eclipse durante 3 horas. Talvez ali os comerciantes de Jerusalém abaixam ou acendem as velas, os soldados acendem as tochas. As pessoas de todas as partes faziam talvez a pergunta: que escuridão é esta? A história conta que um lugar distante dali, como no Egito, um historiador chamado Dionísio, percebeu o céu escuro e escreveu: ou Deus da natureza está sofrendo, ou a máquina do mundo está caindo em ruínas. Dionísio estava certo na primeira consideração dele. O Deus da natureza está sofrendo. Deus estava sofrendo. Claro que o céu está escuro. Estão assassinando a luz do mundo. O universo chora. Tua Bíblia está aí? Amós, capítulo 8. Deus disse que seria assim. 8 de Amós, versículo 9 e 10. Está escrito: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o céu se ponha ao meio-dia, e a terra entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto,
e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre a cabeça, e farei isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Deus chora. Deus chora. E o cordeiro bale. Cordeiro não berra, cordeiro bale. Lembra-se do grito? Que hora foi o grito, pastor? Às 3 horas da tarde. Versículo 46. E perto da hora 9, 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Que hora foi? Às 3 horas. 3 horas da tarde é hora do sacrifício no templo. Coincidência, pastor? Entra na palavra, querido. Mergulha na Bíblia Sagrada e sente o que Deus sente nesse momento. 3 horas foi o momento em que Jesus gritou. 3 horas é o horário do sacrifício no templo. A menos de 2 quilômetros dali, dentro de Jerusalém, um sacerdote carrega um cordeiro para o sacrifício da tarde. Suas vestes sacerdotais, carrega o pequeno animal para a morte, sem saber, naquele momento, que o seu trabalho seria, daí para frente, inútil. O céu não está olhando para o cordeiro do homem. Aleluia. O céu está olhando para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro que o sacerdote carrega, o céu não está olhando para ele. O céu está olhando aquilo que está escrito em João capítulo 1, versículo 29. O céu está olhando para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um céu que chora, um cordeiro que bale, um salvador que grita: Eli, Eli, lema sabachthani. Você está em Amós? Um pouquinho antes. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, versículo 15. Está escrito: o sol e a lua se enegrecerão, e as suas estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará em Sião, aleluia, e dará a sua voz de Jerusalém. Amém, querido? Cristo na cruz, um esforço sobre-humano, difícil, é dor. 3 cravos sustentam o peso de um homem. Seus olhos estão miúdos, seu rosto, sua face está inchada, sua boca talvez sangra, seu peito dói, seus braços estão cansados de sustentar o próprio corpo, suas pernas não têm apoio, apenas um cravo nos 2 pés. Mesmo assim, Jesus busca força e grita: Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta é: por que Deus abandonou seu filho? Abandonasse os assassinos, abandonasse os malfeitores, abandonasse aqueles que escarneceram, virasse as costas para os perversos, desprezasse aqueles que trazem decepções ao Senhor. Não ele. Por que abandonar a única alma sem pecado da terra? Por quê? Abandonar. Que palavra triste. A casa que ninguém quer,
a criança que todos rejeitam, a mãe que ninguém lembra, um Salvador que ninguém entende. Deus meu, por que me desamparaste? E eu vou buscar na Bíblia, no Salmo 37, versículo 25, o que o Davi diz: nunca vi um justo desamparado. Será que Davi sabia o que ia acontecer 1000 anos depois? Jesus é um justo, está no madeiro. Por quê, pastor? Por quê? Vem a pergunta: por que Deus abandonou? Amados, é aqui que eu queria cravar a base da mensagem dessa noite. Nesta hora, Jesus estava substituindo alguém. Jesus estava substituindo eu e você. Não era realmente para ele estar no madeiro, era para mim e para você estar no madeiro. Os cravos deveriam ter traspassado a minha e as suas mãos, os meus e os seus pés. Quem deveria estar naquele lugar não era ele, que era justo, era santo, era verdadeiro. Jesus, naquele momento, sabe o que ele se torna? Todo pecado. Porque ele pega o pecado de todos nós, de toda uma humanidade. O pecado não é dele, são os nossos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: levou em seu corpo os nossos pecados. Levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para quê? Para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver em justiça. Cristo levou em seu corpo os nossos pecados. No madeiro, o Senhor substituía eu e você. E naquele momento, sabe quem era Cristo? Ele era fofoca em pessoa, sem nunca ter falado mal da vida de ninguém. Quem era Cristo? Quem Cristo substituía? Eu e você. Naquele momento ele era cobiça em pessoa, sem nunca ter cobiçado nada de ninguém. Ele representava eu e você. Naquele momento ele era o criminoso, sem nunca ter cometido um crime. Naquele momento ele representava o adúltero, sem nunca ter feito tal coisa. Naquele momento ele substituía o traidor, sem nunca ter traído ninguém. Eu faço uma pergunta para você. Imagine se você é colocado no espetáculo, no palco. Imagine se você é colocado ali e todo o seu passado se tornasse público. Imagine se os seus segredos fossem expostos no palco de toda a terra. Amados, você talvez rastejaria para debaixo do tapete. Se isso acontecesse comigo e com você, não sentiria apenas uma fração do que Cristo sentiu na cruz? Imagine Deus, a gélida insatisfação de um Deus que detesta pecado. Você na sua vida já desapontou alguém? Alguém que você confiava e de repente você o desapontou? Era Deus substituindo eu e você, que desapontamos o Senhor. Você já desapontou alguém? Talvez quando seu pai, aquela vez, encontrou você alcoolizado, sendo que ele nunca bebeu, não foi um desapontamento? Talvez quando você foi surpreendida, confrontada pela sua mãe por aquela mentira, sendo que a tua mãe nunca mentiu, é desapontamento. Ou quando a esposa, de ouvir declarações de amor, surpreende você numa página de relacionamento, trocando palavras de amor com o outro, isso não é desapontamento?
neste ato divino e redentor de Cristo, o Senhor disse a Deus, sabe o que? Pai, trata-me, a mim, como o Senhor os trataria. Não a eles, mas trata a mim. Eles têm desapontado o Senhor, mas não venha cair sobre ele, que caia sobre mim. Amém? Num ato que partiu o coração do Pai. E Deus o fez e tratou Jesus vendo a nós pecadores. Num ato que partiu de fato o coração do Pai, ainda assim honrou a santidade do céu. O julgamento purificador dos pecados jorrou sobre o Filho eterno, que jamais pecou. O céu, querido, deu à terra o seu maior presente, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Versículo 46 é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Cristo gritou tais palavras, para que nunca eu e você tivesse que gritar. Ele nos substituiu. Temos uma dívida de gratidão com o Senhor. Temos uma dívida de gratidão com Cristo, querido. Ele foi lá no meu lugar. Ele foi lá no seu lugar. Ele assumiu o nosso papel. O Senhor vestiu a nossa camiseta de réu. Foi levado no nosso lugar para o julgamento. Justo ele, pastor, justo ele. Quem era para estar lá? Eu e você. Mas ele foi no nosso lugar. Como nós pregamos aqui quarta-feira, ele vestiu a nossa camiseta de réu e nos substituiu no julgamento. Amém? Cante o nome dele, glorifica o nome dele, agradeça a ele sempre, declare poemas a ele, agradeça a ele, fale dele, fale para ele e fale com ele. Você tem alguma dúvida que Jesus te ama? Você tem alguma dúvida que Deus amava o Senhor? Eu recebi alguns dias atrás uma ilustração. Eu queria compartilhar com a igreja essa ilustração. Estava escrito, eu creio que eu recebi até de alguém aqui da igreja. Para você não vai ser surpresa. Mas imagine a cena. Que numa sexta-feira à tarde você está voltando para sua casa, dirigindo o seu carro, e você liga o rádio, e você ouve no rádio, o noticiário está falando de coisas de pouca importância, e você ouve que numa cidadezinha distante morreram 3 pessoas de uma gripe até então totalmente desconhecida. Passou a sexta, passou o sábado, o domingo. Você já não precisa mais ligar o rádio para ter notícias. Você descobre que já não são mais 3, já são 30 mil pessoas que morreram com uma tal gripe. Está avançando, é terça, já são 500 mil. É quarta, já são 2 milhões de pessoas no mundo todo que já morreram com a tal gripe. Começa o pânico em todo lugar. As informações dizem que quando você contrai o vírus, é questão de uma semana de vida. Em seguida as pessoas morrem, tem 4 dias de sintomas horríveis e acabam morrendo. De repente vem a notícia esperada, que conseguiram decifrar o código de DNA do vírus, e é possível fabricar o antídoto. É preciso para isso conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Corre por todo mundo a notícia que as pessoas devem ir aos hospitais, aos prontos-socorros, para fazer análise do sangue.
Você vai, voluntário, com a sua família. Você dispõe, está morrendo gente. Daqui a pouco pode chegar aqui na minha casa, se já não chegou. E você chega ali, com a sua família, alguns vizinhos. E na fila vocês ficam perguntando, o que será isso? Será o fim do mundo? De repente o médico sai gritando um nome que leu no caderno. Você está com seu filho, pequenino, 6 anos. E o nome que o médico diz, fala, é o do seu filho. A criança segura na tua jaqueta, na tua roupa, e fala, pai, esse é o meu nome. Antes que você possa raciocinar, estão levando o seu filho para a enfermaria. E você fala, esperem, aguenta aí, está acontecendo. E eles respondem, está tudo bem. O sangue dele é limpo, o sangue dele é puro. Achamos que ele tem o sangue que nós precisamos para o antídoto. Depois de 5 minutos, voltam os médicos e dizem, deu certo, é o sangue dele. Vamos fabricar o antídoto com o sangue do teu filho. É a primeira vez que você vê alguém sorrindo, já em semanas. E de repente, o médico chama o pai de lado e fala, olha, posso falar-lhe um momento? E o pai vai, e o médico fala, eu não sabia que era uma criança o doador. Nós precisamos que o senhor assine essa autorização, para que nós possamos usar o sangue do seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue necessária para a fabricação, e você ousa perguntar, mas qual a quantidade de sangue que vão usar? De repente o sorriso do médico se transforma, desaparece, e ele responde, a gente não achava que era uma criança, a gente pensava que era alguém mais adulto. Nós não estamos preparados, precisamos de todo o sangue do seu filho. Você pode não acreditar no que houve, você pode falar mais, mas não tem jeito. E o médico insiste, o senhor não compreende, estamos falando da cura do mundo inteiro. Por favor, assine, nós precisamos de todo o sangue. Você então pergunta, mas não pode fazer uma transfusão? E vem a resposta, se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine, por favor. Em silêncio você pega a caneta, nem sente a caneta na sua mão, e assina. O médico pergunta, quer ver o seu filho agora? Ele caminha na direção da sala, onde está a criança. E ele está sentado na maca, e ele diz, pai, o que está acontecendo? O pai segura nas mãos do pequeno e fala, filho, eu te amo muito, e jamais permitiria que lhe acontecesse algo que não fosse necessário. Você entende? O médico regressa e diz, sinto muito, Senhor, precisamos começar, tem muita gente no mundo morrendo. O senhor pode sair? E o pai sai. Nisso seu filho fala, papai, por que vocês estão me abandonando? É feito. A humanidade é salva. Uma semana depois, o governo resolve fazer uma cerimônia para honrar o seu filho. Algumas pessoas ficam em casa dormindo, outras não vêm, outras preferem fazer um passeio, assistir um jogo de futebol na TV, outras vêm, mas como se realmente não estivesse se importando. Aí você tem vontade de gritar, meu filho morreu por vocês, e não se importam com isso. Amados, talvez seja isso que Deus quer nos dizer.
Ele deu o seu sangue até a última gota. Foi para que todos nós tivéssemos vida. E nós não nos importamos com isso. Vamos à casa do Senhor, parece que por obrigação. Adoramos Ele porque está todo mundo adorando. Glorificamos o nome dEle porque está todo mundo glorificando. Não agradecemos, só pedimos. Ele já deu sangue. Ele já morreu por mim e por você. Que mais? Era para nós estarmos lá. Você sabe por que Deus virou as costas? Porque apesar de ser seu filho, era o meu e era o seu pecado que estava lá. E pecado com Deus não combina. E Deus pode estar gritando nessa noite: meu filho morreu por vocês. Ele morreu. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, quando Ele ressuscita, nós podemos dizer: voltamos ao normal, pastor. Ressuscitou. Ressuscitou. Nos prometeu vida eterna. Nos prometeu uma história bacana, uma história bonita daqui para frente. Éramos para que nós estivéssemos mortos do pecado, na condenação eterna. E Ele vestiu a nossa camiseta de réu. Foi abandonado pelo Pai. Os cravos não doeram tanto. As chicotadas, a coroa de espinho não doeu tanto quanto a solidão das 3 horas da tarde. Pastor, o que nós aprendemos com isso? Conserto? Vamos glorificar a Deus, sim. Vamos dizer para Ele o quanto nós amamos e nós o adoramos. Não tem substituto. Não teve ninguém, querido, que seja para adoração nossa. Não tem santo, não tem santa, não tem ninguém. Nós devemos adorar aquele que é único, aquele que deu a sua vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Em Timóteo capítulo 2 versículo 5 está escrito: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Senhor. Ele, para nos salvar, para nos consertar, para nos mostrar o caminho e para nos levar para o céu, Ele teve que descer aqui em forma de homem, sofrer, apanhar, ser humilhado no meu e no seu lugar. Em nome de Jesus, saia daqui hoje, querido, com o teu coração um pouquinho mais flexível quando falar de Jesus. Saia daqui hoje com o teu coração menos envenenado pelo mundo e mais cheio de amor pelo Senhor. Saia daqui hoje, querido, crendo que Ele está fazendo uma obra. Ele tem um propósito maravilhoso na tua vida. Ele não morreu na cruz para que você fosse para o inferno. Ele morreu na cruz para que você um dia o encontrasse no céu. Amém, amados? Religioso, religioso, rançoso, pegajoso, não é isso que o Senhor quer. Quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quem entendeu, diga amém.